apresentamos a professora Andréa Vasconcelos, que irá entrevistar a doutora Marta Halfed sobre o desafio de uma carreira internacional. Senhoras e senhores, para os nossos aplausos. Do seu currículo, só para os espectadores saberem aqui, né, da importância e das suas virtudes, como especialista em Direito do Trabalho, Previdência Social, mestre em Direito Social, doutorado em Direito Privado pela Universidade de Paris II, né, juíza titular da Terceira Vara do Trabalho em Juiz de Fora, substitui no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região como desembargadora, orgulho que nós temos a possibilidade aqui de providenciar ou promover esse bate-papo aqui para saber um pouquinho da sua história e seja inspiradora para os nossos telespectadores. Bom, primeiramente, obrigada. Eu gostaria que a senhora contasse como que é esse Tribunal de Apelação da ONU, o que acontece nesse tribunal. Muito obrigada pelo convite de aqui estar nessa manhã. Agradeço a presença dos caríssimos estudantes. Voltar a uma universidade, para mim, é sempre uma alegria. E perceber a presença de estudantes, para mim, é uma inspiração também. Agradeço o convite que me foi feito pela Universidade FUMEC, na pessoa, da sua professora, Andréa. E, a respeito do Tribunal de Apelação, a ONU tem imunidade de jurisdição. Então, ela não pode ser processada pelos Estados-membros que fazem parte dela. Então, ela teve que... Os funcionários dela ficariam sem ação se não tivesse um sistema de justiça interno. Foi construído, então, um sistema de justiça interno que permitisse aos servidores da ONU ajuizarem reclamações em face dos direitos que eles entendem violados. Então, foi criado um sistema de justiça interno. Primeiramente, esse sistema era composto por altos servidores da ONU. Mas, com o passar do tempo, esse sistema não funcionou muito bem, como esperado. Houve denúncia de parcialidade e também de sobrecarga excessiva do sistema, de demora numa resposta. E aí a Assembleia Geral se reuniu e decidiu renovar o sistema. E estabeleceu, desde 2009, um novo sistema, reformulado, remodelado, através do qual seriam recrutados juízes profissionais independentes. E eu faço parte, então, desse sistema remodelado, que é composto de 2 graus de jurisdição. O primeiro grau de jurisdição, que é o Tribunal de Disputas, tem sede em Nova York, Genebra e Nairobi, na África, capital do Quênia. E o segundo grau de jurisdição, que é o Tribunal de Apelação, que tem sede em Nova York, mas também faz sessões descentralizadas. A sua atuação se restringe aos tribunais? As sessões ocorrem nos tribunais ou você tem um trabalho em outros países? Como que é essa atuação no cotidiano? As sessões do Tribunal de Apelação ocorrem 3 vezes ao ano, normalmente nas segundas quinzenas dos meses de março, junho e outubro. Mas tem muito trabalho à distância. Então, durante essas 2 quinzenas, 3 vezes ao ano, nós nos reunimos presencialmente. Essa localidade pode variar. A sede do tribunal é em Nova York, mas nós podemos fazer sessões em algumas outras partes do mundo. Acabamos de fazer, agora em março, uma sessão em Amman, capital da Jordânia. Foi a primeira sessão do Tribunal de Apelação na Ásia, no Oriente Médio. Mas, no intervalo das sessões, há muito trabalho à distância, de preparação dos casos, depois de edição da versão final dos julgamentos,
porque não é o relator só que assina os votos. São quantos juízes que atuam no único processo? Em cada processo somos 3, como se fossem câmaras. Mas essas turmas do tribunal, ou câmaras, elas não são fixas, elas são variáveis. Então, eu posso participar de um julgamento com 2 colegas, em um caso, e, em outro caso, participar de julgamento com outros 2 colegas. Então, isso faz com que a gente trabalhe com todos os membros do colegiado, fora sessões plenárias, casos mais complexos, que precisam de uma resolução assim mais forte do tribunal, aí sim nós levamos para a Assembleia Plenária. Ok. E tem algum caso interessante que a doutora poderia contar para nós como exemplo? Alguma coisa importante que alguém fez, independente do que foi decidido ao final? Só para a gente ter uma ideia da matéria. O que é tratado nessa discussão? A matéria é muito variada, né? A ONU é considerada um bom empregador. Então, muita gente quer ser funcionário da ONU ou permanecer na ONU. Só que ela emprega um sistema de contratação temporária. Então, muitas das questões são relativas à renovação desses contratos temporários. Outras questões são relativas à promoção na carreira, a alguma alegação de discriminação. E, recentemente, nós temos lidado com questões até mais delicadas. Por exemplo, na questão dos peacekeepers, que são aqueles trabalhadores de capacete azul que são enviados pela ONU para manter uma ordem em um país desestabilizado, por exemplo, na África. Houve algumas denúncias de que alguns deles aproveitaram-se dessa situação e abusaram, inclusive sexualmente, de crianças daqueles países. Então, nós não temos atuação criminal, jurisdição criminal, mas nós temos a jurisdição disciplinar. Então, são bastante complexos, né, os problemas, e variados também. E, para alcançar esse posto, o que é necessário? Como que foi o seu processo para se habilitar ou para se candidatar a ocupar esse cargo de juíza da ONU? Foi um processo bastante demorado. Demorou assim, uns 6 meses, o que para a ONU é um processo relativamente rápido, mas foi demorado para mim. Só um detalhe, houve um edital, teve um anúncio, como que você ficou sabendo dessa vaga? Conta um pouco aí para a gente. Teve um edital, sim, mas eu fiquei sabendo pelo Facebook. Só que o Facebook tem muita notícia fake, né? Agora a gente está vendo aí algumas denúncias até a respeito disso. Então, quando eu vi lá, estava folheando lá minhas páginas no Facebook, de repente eu vi na página de um colega, juiz, que é diretor cultural da AMB. Então, ele publicou: ONU seleciona juízes para seus tribunais internos. Eu falei, bom, deixa eu ver se isso é verdade mesmo, apesar de que era a página de um colega, né? Eu acho que era de um grupo restrito, só de magistrados, mas era uma notícia de Facebook. Então, eu fui no site da ONU e conferi, realmente. Faltavam 3 dias para as inscrições se encerrarem. E eu tinha 3 dias, então, para decidir se eu ia me candidatar e me inscrever com a documentação. E quando eu li o edital, eu percebi o seguinte, que tinham alguns critérios objetivos. 15 anos de experiência de magistratura. Eu já estava com 21 anos de magistratura na época. Tinha que ter fluência em inglês ou francês. Eu tenho doutorado na França e falava relativamente bem o inglês. Agora eu estou tendo que caprichar mais. Tinha que ter experiência em direito do trabalho ou administrativo. Tinha um encorajamento das candidaturas femininas, porque a ONU tem uma preocupação muito grande da igualdade de gênero. Só um detalhe, então não precisava ser juíza, o pré-requisito precisava ser juíza. 15 anos de magistratura. Mas não do trabalho, especificamente, com experiência no direito do trabalho ou administrativo. Ok. Então, para mim, era ou juíza do trabalho ou juíza de direito administrativo, né? Assim, que é juíza aqui para gente comum, né?
E o último era uma experiência acadêmica relevante. Então, eu tinha o meu título de doutorado, e mestrado, especialização, e alguma experiência de professora, porque eu sou professora, só que eu estou licenciada, né? Então, eu ainda conservo o vínculo de emprego. Então, quando eu li o edital, e experiência também em modos consensuais de resolução de conflitos. Este item específico me chamou muita atenção, porque é fácil, assim, os requisitos objetivos, outros, seriam mais fáceis, mas quando eu percebi, 2 aspectos me chamaram muita atenção: o encorajamento das candidaturas femininas e essa questão da experiência de modos consensuais, porque é alguma coisa em que eu acredito muito, na solução negociada, mediada, conciliatória, para prevenir e solucionar conflitos. Solucionar e prevenir conflitos. Isso é uma paixão minha. E quando eu li o edital, eu falei assim, acho que isso daí foi feito para mim. Né? Mas ainda faltava negociar em casa, né? Porque eu tinha que sair do meu cantinho, do meu quadrado. E aí foi uma outra negociação. Mas, em 3 dias, eu consegui o alvará para apresentar a minha candidatura, e nesse prazo eu já estava também trabalhando na documentação, tinha que apresentar um exemplo de julgamento, um currículo, uma carta de motivação, e mandei a minha candidatura. Esse foi o primeiro passo. O primeiro passo. Eu acompanhei um pouco dessa trajetória, né? Aliás, bastante dessa trajetória. E aí, depois disso, houveram as provas também, né? Tanto à distância quanto presenciais. E, por fim, eu gostaria que você enfatizasse aí como que foi a sessão de julgamento da Assembleia Geral da ONU, que eu acho que foi o momento assim, mais importante, né? Quantas pessoas estavam ali para votar, quantos votos você recebeu, como que foi isso? Essa questão da parte política, ela foi muito difícil para mim, porque, como juíza, eu estou acostumada a decidir, a conciliar, mas ali, dentro da minha esfera. Né? E, quando eu recebi a carta dizendo que eu tinha passado primeiro na prova escrita, depois eu tinha sido bem-sucedida na entrevista, e que ali tinham 8 nomes que iriam ser submetidos à aprovação da Assembleia Geral para a eleição, eu fiquei um pouco paralisada, eu confesso para você. E eu fiquei uns 10 dias sem saber, porque todo o processo de seleção eu fiz assim, com pouca gente sabendo. Eu mantive muito discreta, muito mineira, né? E quando eu recebi aquela carta, eu senti assim que a minha parte eu já tinha feito. Agora não era mais comigo, porque era uma parte política que eu não dominava. Então, foi difícil. E aí, mas lentamente, instintivamente, eu percebia que eu tinha que fazer alguma coisa. Porque senão eu ia passar em branco pela Assembleia Geral. E eu ia ser votada na Assembleia Geral da ONU. Aí foi falando com alguns colegas, com quem eu tinha assim, um pouco mais de confiança, ou de intimidade, ou de oportunidade, e alguns deles me falaram, não, você tem que obter o apoio das instâncias supremas do país. Você precisa ter o apoio da presidente da República, você precisa, era Dilma na época, você precisa ter um apoio do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas isso era carta? Tinha um processo que tinha que habilitar cartas, como é o procedimento na OAB, ou era simplesmente um apoio no sentido de fazer um movimento político? Isso tudo eu fui descobrindo, né, aos poucos. Para a minha candidatura emplacar, como emplacou, eu precisava ter o apoio do meu país. Então, no tribunal, eu não represento o meu país, mas é o Brasil que faz a minha campanha de eleição, que é uma campanha política. E ele precisa se engajar. Eu, sozinha, Marta, não conseguiria. Então, eu preciso ter o apoio do meu governo, do governo do meu país. E, para isso, eu preciso ter o apoio do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. E isso eu fui tudo descobrindo aos poucos. E, felizmente, eu consegui esse apoio
tive algumas reuniões, algumas audiências dentro do Itamaraty. E, a partir daí, o Itamaraty me abraçou e levou à frente a minha campanha. E eu fui até Nova York fazer a campanha, entrevistas com representantes dos outros países. Nós fizemos algumas reuniões em Brasília também, sempre sob a tutela do Itamaraty. E ali eu segui a cartilha. O que falaram para eu fazer, eu fazia. E foi uma experiência, para mim, muito enriquecedora, porque eu me sentia em território seguro, eu estava seguindo instruções do meu país, de como portar-me, do que dizer, e eu tomava conselhos de jovens secretários. E mais importante, a senhora não disputou com ninguém, né? Assim, nenhum brasileiro. Não, eu era a única brasileira, seria a primeira brasileira, seria a única candidata latino-americana, e poderia fazer uma aliança com os países em desenvolvimento, o que foi feito, que o Brasil acabou trocando votos com a África do Sul. E isso facilitou, porque todos os países latino-americanos votaram em mim e todos os países africanos também. E alguns países europeus, porque a França, por exemplo, a França atraiu muitos votos para mim por causa dos meus laços de amizade profissionais que eu tenho ainda hoje com a França. Então, países europeus também votaram em mim. Isso foi muito importante. Foi a razão pela qual eu, no final das contas, obtive o maior número de votos da Assembleia. 148 votos, dos mais de 190 países. Então, foi uma quantia de votos muito além do que a gente estava inicialmente esperando. Bom, e aí veio a posse, a comemoração e o trabalho. Como que está sendo a sua vida hoje, compatibilizando o encargo de juíza titular de uma vara do trabalho, essa atuação na ONU, e como que você compatibiliza tudo isso? Não daria para exercer as duas funções ao mesmo tempo. Então, quando é jurisdição internacional, eu peço a licença ao tribunal e ele tem me concedido as licenças necessárias para desempenhar o cargo de juiz internacional. Fora disso, eu estou na minha jurisdição nacional. Então, eu tenho recebido todo o apoio do tribunal, aliás, não só do tribunal, mas de todo o mundo judiciário brasileiro, sempre me deu apoio, e isso de várias esferas, da OAB, do Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal, de ministros do TST, o pleno do meu tribunal, não só o presidente na época, ou a presidente. E isso tem sido fundamental, porque quando a gente vai para a sessão, a gente já tem que ir com o voto pronto, com o processo estudado, né? Isso faz parte do meu trabalho. E eu não teria condição de fazer isso sem uma licença para colocar-me à disposição daquela. E tem alguma assessoria? Tem alguém? Você tem um gabinete? Como que você trabalha assim no dia a dia? Os métodos, recursos humanos colocados à nossa disposição são muito precários, muito parcos. Então, não temos assessoria. Sou eu, Marta, que recebo os processos, estudo do início ao fim e redijo. O que eles fazem é corrigir o meu inglês, assim, dar umas sugestões de linguagem, porque meu inglês não é perfeito. E eu estou trabalhando intensamente nisso. Aliás, eu cometi um grande erro na minha vida de parar de estudar inglês quando eu atingi um certo nível que eu achei adequado, suficiente. Eu tinha atingido o First Certificate, tinha tirado A nota mais alta. Depois eu fiz o Proficiency de Michigan. Isso eu tinha a idade desses meninos, assim, 20, talvez 19 anos. Cheguei a dar algumas aulas de inglês, mas aí eu entrei na faculdade de Direito e me falaram assim, inglês? Para quem estuda Direito, pode parar. Você não vai precisar de inglês, não. Mas lembrando que o francês você continuou. Até porque depois você foi para a França, fez o doutorado, publicou. O francês foi numa outra fase, foi depois de formada, quando eu fui para estudar para a França. Mas aí eu tinha 28 anos, então os neurônios eram muito mais abertos, né?
E eu morei lá 2 anos. Então, quando você mora num país, você tem aquela imersão completa, né? Aqui eu não moro, eu vou lá 2 semanas e volto, vou 2 semanas e volto, vou 2 semanas e volto. Então, não é a mesma exposição. Aí a capacidade de aprendizado não é a mesma. Mas dentro dessa trajetória, porque você fez um curso de Direito, você estudou inglês, como a maioria dos jovens, né, adolescentes, fazem opção por um idioma e tal. Você tinha um sonho, você construiu uma carreira, já estava programado desde a faculdade que você seria juíza. Como que isso aconteceu na sua vida? Porque, em relação à ONU, você já contou a história, que foi através do Facebook. Mas esse tempo, né, que antecedeu a ONU, como que foi essa história aí? Conta para a gente. É curioso dizer sobre isso, porque assim, foi uma questão que apareceu por um acaso, mas eu me sentia preparada para aquilo, né? Então, eu tinha uma bagagem. Sem essa bagagem, não daria para eu encarar o que eu estou encarando, né? Porque é um desafio enorme. E ele é muito maior do que eu inicialmente tinha imaginado. Mas, a respeito, voltando aí para a sua pergunta, aos 18, eu entrei na faculdade de Direito achando assim que eu fosse levar uma vida tranquila, né? Meio expediente, tinha umas materinhas assim e tal, dava para estudar tranquilo. Mas aí surgiu um concurso público para a Justiça do Trabalho, e eu tinha 18 anos, eu estava no 3º período, eu me lembro. Minha mãe falou assim, minha filha, faça esse concurso. Eu falei, que é isso? Nenhum dos meus irmãos estudaram, trabalharam enquanto estavam na faculdade. Eu não vou trabalhar também, não. Eu vou fazer uns estágios quando eu estiver lá pelo 7º período, não vou fazer concurso, não. Mas ela insistiu tanto, que eu falei com ela, vou fazer esse concurso, mas para você. E tinha prova de datilografia, e eu entrei num curso de datilografia de última hora. Então, conselho de mãe vale. Valeu demais. Valeu demais, porque eu acabei sendo aprovada no tal concurso e comecei a trabalhar na Justiça do Trabalho aos 18 anos, fazendo faculdade de manhã, trabalhando de 6 horas à tarde, na época era 6 horas, e estudando à noite. Então, a minha vida, que eu achei que fosse leve, começou a ficar apertada, né? menos leve. Mas foi uma experiência, para mim, fundamental, porque não só eu comecei a ganhar o meu próprio dinheiro, eu lembro que eu fui a primeira a comprar o meu carro na faculdade. E isso meus colegas falam até hoje, você foi a primeira a comprar financiado, lógico, né? Mas, a partir dali, eu precisava de ter um carro para ir para lá. E isso marcou a minha vida, porque eu passei a ter uma experiência, uma independência financeira, inclusive, e uma experiência profissional, que depois me ajudou a passar num concurso para juíza, porque, a partir dali, eu almejei ser juíza, tendo contato com o funcionamento de uma vara. Então, eu planejei o meu curso já para a magistratura. Isso foi muito bom, porque eu aceitava alguma função, mesmo sem receber gratificação, pelo aprendizado. Eu sempre fui muito curiosa, né? Pelo aprendizado. E isso foi desencadeando, de modo que, depois que eu me formei, o primeiro concurso que eu pude fazer, eu fui aprovada, em primeiro lugar. Isso foi no Paraná. Foram 2 concursos, né? O concurso do Paraná e depois o concurso em Minas Gerais, com aprovação também em primeiro lugar. Agora, eu preciso te fazer uma pergunta. Que horas você estudava na época da faculdade, tendo que trabalhar, e ainda tinha tempo para o lazer? Porque isso é importante, né? Como que os alunos hoje, com essa vida corrida, tendo que fazer estágio, muitas vezes trabalhar, ainda tem tempo para estudar. E foi muito estudo. Foi. Eu gostava do que eu fazia. Então, assim, eu não sentia que era alguma coisa penosa. Eu vejo muito, e me dá pena, de jovens, às vezes até crianças, coitadinha, ela vai ter que estudar. Eu evito de passar essa ideia para as minhas filhas. O estudo é uma oportunidade, não é pena, não é sacrifício. Então, assim, eu não sentia isso como pena, como sacrifício. Então, eu me lembro, por exemplo, sábado de manhã, às vezes, eu ficava lá estudando, fazendo meus resumos e tal. Depois, sábado de tarde, eu ia trabalhar. Eu ia
trabalhar, não. Eu ia passear. Eu ia no cinema, né? Eu encontrava. Né? Meus pais têm um sítio, a gente passava muitos finais de semana lá, e eu me lembro de fazer muita bagunça, sumir no mato afora. Ou seja, é possível compatibilizar uma vida profissional, é possível estudar, se formar, se preparar e ser feliz, no final das contas, né? Acho que sim. Uma coisa não exclui a outra, não é isso? Acho que sim. E na época de faculdade, é a época em que a gente faz as escolhas, que muitas vezes a gente não tem percepção do impacto que elas terão no futuro, né? Porque é a época de que a gente tem tudo pronto em casa, né? Quando a gente mora com os pais, então, a roupa está lavada. Muitas vezes a gente chega, a comida já está servida, quentinha na mesa, né? E a gente não tem que se preocupar com quem fez, quem comprou, aonde que vai, né? O nosso tempo é todo para a gente. A gente pode ir para a academia, a gente pode perder horas no Facebook, perder horas no Instagram, no WhatsApp, pode se encontrar com os amigos, a gente não tem que se preocupar com nada, né? E aí é a questão assim de, às vezes, reservar um pouco daquele tempo livre para fazer uma atividade que você acha que pode te trazer algum efeito no futuro. Pode ser que não, mas o aprendizado de uma língua, pelo menos, vai estar desenvolvendo o cérebro, prevenindo daqui a 100 anos o Parkinson, né? E isso são atividades que, depois que a gente forma, começa a trabalhar, tem família, você vai ter uma casa, vai ter, se não tiver filhos, talvez tenha um cachorro. Aí tem uma série de restrições que a vida vai te impondo. Essa parte da faculdade e da infância são momentos riquíssimos para isso. Ler um bom livro, um clássico. Como que isso faz falta na vida adulta? Aí eu li, sei lá, Machado de Assis, eu li um clássico estrangeiro, eu li Shakespeare. Não precisa ler Shakespeare no original, né? Mas pode ser um clássico. Eu li a história de Troia, da Guerra de Troia. Olha como que isso pode fazer falta daqui a 20 anos. Eu li a história dos assírios. Eu estive agora na Jordânia. Como que é rica a região. Grécia, Roma, Império Grego, Romano, Otomano. Na verdade, tudo, eu penso que é um acúmulo, né? Você vai acumulando na sua vida informações, conhecimento, experiências, e aí você vai se formando e vai elaborando isso tudo. Daí eu acho que faz toda a diferença, né? Por que é Marta, por que é Andréia, por que é João, por que é Maria, porque eu acho que cada um tem uma construção. Agora, eu acho importante trajetórias bem construídas, né, como a sua, que sejam referência e exemplo para as pessoas, porque eu acho que no mundo está faltando um pouco disso, né, de compartilhar essa dedicação e essa importância. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para os nossos alunos, para as pessoas que já se formaram, mas estão buscando uma realização profissional, né, a partir de tudo que você já viveu e que vive, qual o recado que você pode deixar para a gente? Eu acho que o principal é fazer o que gosta, escolher uma missão, que cada um de nós temos uma missão diferente. Você tem a sua, eu tenho a minha, cada um aqui nesse auditório tem uma missão. É legal a gente escolher uma missão que seja legal para a gente. O que é legal para mim, muitas vezes, pode não ser para você, mas para mim eu curto isso. Escolher uma profissão não só pelo dinheiro, porque o dinheiro ele é legal, é importante, mas ele não é tudo, senão assim as pessoas ricas não se suicidariam, né? Nunca, né? Ele não é tudo. O maior índice de satisfação é fazer o que você quer. Que você fazendo o que você gosta, o que você quer, às vezes trabalhar no final de semana não vai ser custoso. Fazer um trabalho no final de semana não vai ser custoso. E isso vai fazer, às vezes, a diferença de você para o seu concorrente. E nós temos que também desenvolver uma ideia de solidariedade. Acho que está faltando muito isso, de desenvolver uma ideia de partilha. O Brasil precisa disso, de solidariedade, de partilha, de honestidade.
de divisão de coisas boas. Muito obrigada, tá? Mais uma vez. E estaremos sempre aqui prontos para te ouvir nas suas experiências. E pode contar sempre com a gente. Obrigada, viu? Bom dia, obrigada. Prazer.